Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Mais uma vez, um grande prazer estarmos aqui juntos para estarmos conversando a respeito de assuntos espirituais, sempre muito importante nós estarmos ligados nesse assunto, que é o assunto que mais importa para a nossa vida, que é ele que dá continuidade a tudo que se trata da nossa existência. Por isso nós temos que estar sempre buscando aprender com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, e ele é o mestre dos mestres, sabe de todas essas coisas a respeito da nossa vida e a respeito da vida espiritual, da vida eterna, e por isso então temos que estar sempre procurando os ensinamentos de Jesus para nós podermos desfrutar desse conhecimento maravilhoso que traz para nós a paz interior, traz a paz para a nossa alma e traz a esperança. A vida necessita estar vencendo os obstáculos que aparecem na nossa vida e assim estarmos sempre caminhando de forma vencedora. Isso é o que realmente Deus quer que nós estejamos desfrutando, usufruindo das melhores coisas que Deus colocou aqui na face da terra, e para que nós possamos ter essa sabedoria, nós temos que estar aprendendo com o Criador. Ele é que tem todo o entendimento, toda a sabedoria, e por isso nós temos que estar sempre humildemente buscando esse conhecimento na palavra de Deus, que é onde ele deixou aqui as recomendações para que nós pudéssemos superar todos os obstáculos. Jesus mesmo nos orienta, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é com ele que nós temos que estar sempre aprendendo, porque este mundo aqui, ele tem todas as alegrias, mas também tem as aflições, tem momentos de tristeza, tem momentos difíceis, mas que não são insuperáveis, eles são superados quando nós caminhamos lado a lado com Deus. Para Deus tudo é possível, disse Jesus. Por isso, então, temos que estar sempre marchando lado a lado com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é vivo, Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Jesus está sempre do nosso lado e precisamos ter essa sabedoria para estarmos desfrutando da sua companhia, sempre ligados com Ele. Quero compartilhar com você mais alguns momentos aqui do ministério de Jesus para podermos estar conhecendo Ele melhor e estarmos aprendendo com Ele. E vamos ver logo no início do seu ministério, conforme está narrado ali no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus já iniciando o seu ministério, e para iniciar o seu ministério, ele foi ali à procura de João o Batista, que era aquele o seu precursor, que iria apresentá-lo à sociedade israelita, que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que seria importante esse acontecimento? É porque tudo isso já estava previsto nas Escrituras, ali no Velho Testamento, sobre o precursor, ensinado pelos profetas, e Jesus, então, sabendo que João era o seu precursor, se dirigiu a ele, e Deus havia dado um sinal para João identificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João testemunha aqui no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo João, a partir do versículo 29, João o Batista dá o seguinte testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja a importância aqui de João o Batista, o precursor de Jesus. Ele teve a prova de que Jesus realmente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele ali durante o ato do batismo de Jesus. E João então apresentou ele à sociedade de Israel. Havia chegado o reino dos céus ali no meio deles, Jesus, o Filho de Deus. Isso seria importante porque até a chegada de João Batista, Deus ficou 400 anos sem mandar nenhum profeta. Por isso esse momento é importante, com a chegada de João Batista, é apresentar Jesus, e ali então Jesus vai começar o seu ministério, que é realmente cumprir a maior de todas as missões, que é vencer o pecado, vencer a morte e de uma forma perfeita, morrer por nós ali na cruz do Calvário, sem pecado nenhum, e sofrer a punição de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos então ter assim a alegria da salvação, a esperança da vida eterna. E veja que João o Batista deixa aqui muito bem claro, ele disse: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Veja aqui, então, meu amigo, minha amiga, por isso Jesus, ele durante o seu ministério, ele diz com bastante categoria, com bastante clareza: quem crê em mim tem a vida eterna. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós o aceitamos como o nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, o sangue de um homem justo que nunca pecou e que sofreu a punição dos nossos pecados, esse sangue nos purifica de todos os nossos pecados, nos coloca justificado diante de Deus, e uma vez justificado diante de Deus, também recebemos a prova de que fomos perdoados, de que fomos recebidos no reino de Deus, por causa do batismo com o Espírito Santo, que Jesus batiza aquele que realmente se humilha, colocando a sua vida na sua mão, obedecendo ele em todos os seus critérios estabelecidos para fazer parte do reino de Deus, que é realmente crer em Jesus. E assim, uma vez já selados com o Espírito Santo, a pessoa então recebe o poder de se tornar filhos de Deus, como está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E aí, então, é este o ponto que João Batista está dizendo aqui, que ele é quem batiza com o Espírito Santo. Por isso, Jesus também, quando ele encerrou o seu ministério e ele, antes de partir desta vida para a eternidade, ele deu a seguinte ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja então que Jesus está dizendo: quem crer e for batizado, esse batizado aqui é com o Espírito Santo. Ele que tem o poder de nos batizar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, conforme Paulo confirma ali em Romanos 8,16, confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus. Então, nós passamos a ter paz com Deus, estamos reconciliados com Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, nos criou
para que nós andássemos com Ele. Nós fomos criados para andar com Deus. O homem só é feliz quando ele tem a participação do Espírito de Deus, o Espírito do Criador, junto conosco, andando conosco, nos orientando, nos ensinando, e nós andando com Ele, recebendo Ele como nosso Pai, como aquele que realmente tem sobre nós a autoridade para poder nos orientar e cuidar de nós. E quando nós temos essa experiência, então nós vivemos na paz com Deus, reconciliados com Deus, e cheio de esperança, sabendo que esta vida ela é temporária, mas que, batizados com o Espírito Santo, nós já temos a garantia de que a nossa vida vai continuar, não mais de forma temporária, mas eterna. Por isso, a promessa de Jesus, a pregação de Jesus é: quem crê em mim tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou os homens, a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que nós morremos? Porque nós temos que passar pela morte. O problema da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte. O problema é que nós temos esta enfermidade na nossa alma, e essa enfermidade da nossa alma é que nos tira de dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é santo, o reino de Deus não pode entrar pecado. Por isso, então, que Jesus veio aqui justamente para nos socorrer deste problema, e por isso que nós, então, temos que passar pela cruz ali de Jesus, temos que passar pela fé. Nós somos salvos pela fé, conforme Paulo ensina lá em Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Por isso, então, Jesus, ele veio aqui e realmente morreu por nós, entregou a sua vida por nós, de livre e espontânea vontade, porque nos amou, nos ama e está sempre com as portas do céu abertas para que você entre e faça parte da família de Deus. Para que isto aconteça, é necessário que nós abramos mão do nosso ego. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que dirigir a nossa vida não por aquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos ou por aquilo que nós queremos que seja, mas é realmente a forma como Deus estabeleceu. E o estabelecido por Deus é que nós creiamos em Jesus para que os nossos pecados sejam apagados, nossos pecados sejam realmente eliminados da nossa vida, e uma vez eliminados, nós nos tornamos filhos de Deus, e assim somos selados com o Espírito de Deus, prontos para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, e dando plena continuidade para a nossa vida, que Jesus já deixou muito bem provado aqui para nós, que a vida não termina aqui no planeta Terra. A nossa vida continua e nós temos que continuar andando com Deus, porque quem não gosta de andar com Deus nessa vida, também não vai gostar de andar com Deus na próxima vida. E Jesus disse que quem agir assim, ele estará numa situação onde haverá choro e ranger de dentes, porque perdeu a oportunidade que Deus dá através de Jesus. Por isso, então, a nossa batalha, a nossa luta é para que você realmente esteja entendendo o grande critério estabelecido por Deus para nós podermos viver eternamente e submissos à autoridade de Deus. Então receba Jesus como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e já desfrute desde já da paz com Deus e da esperança maravilhosa de podermos ter uma vida eterna na presença do Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe você e que pela sua humildade a sua vida seja para a honra e glória de Deus, o Pai. Espero que você continue sempre conosco aqui nessa batalha para estarmos aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo, nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, e podemos estar sempre aprendendo mais com Ele.
Se você está chegando agora no nosso programa, espero que você se inscreva aqui, se junte conosco e compartilhe esse programa com outras pessoas. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, escreva de onde que você está nos ouvindo e será sempre um prazer estar em contato com você. Para você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, que você já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja se juntando conosco aqui na luta de estarmos trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, e aumentando o número de salvos aqui no nosso país, mais Deus presente para governar a nossa terra, curar a nossa terra, sará-la e estar governando o coração do rei aonde for necessário para que as suas bênçãos sejam canalizadas em nosso benefício. Espero encontrar você no próximo programa. Um grande abraço e até lá.